Durante as celebrações de Ano Novo, a população de Magé mal percebeu que, em 31 de dezembro de 1943, parte de suas terras estava sendo anexada a um município recém-criado. Grupo Resgate Memória Magé apresenta o dia em que Magé encolheu, a reforma territorial de 31 de dezembro de 1943 e o resgate da história. A virada de 1943 para 1944 não trouxe apenas celebrações para os magienses, mas uma mudança profunda e traumática no mapa da região. Através de uma canetada do interventor federal Hernani do Amaral Peixoto, o estado do Rio de Janeiro passou por uma reforma administrativa drástica sob a égide do Estado Novo. A divisa que mudou de rio. Até aquele momento, o rio Saracuruna era o limite histórico entre Magé, fundada em 1789, e Nova Iguaçu, 1833. Com a assinatura dos Decretos-Lei nº 1055 e 1056 em 31 de dezembro de 1943, o cenário foi alterado. A criação de Duque de Caxias. O novo município surgiu a partir do Decreto nº 1055, de 31 de dezembro de 1943, com sua emancipação de Nova Iguaçu. Posteriormente, visando racionalizar a administração pública, o governo publicou, no mesmo dia, o Decreto nº 1056, expandindo seus limites territoriais em direção a Magé e deslocando a linha divisória para o rio Imbariê. Em meio às celebrações de Ano Novo da população de Magé, o município sofreu a perda repentina de territórios estratégicos e distritos importantes, como Imbariê, Parada Angélica, Santa Lúcia, Taquara, Santa Cruz da Serra e Xerém. Em regra, os decretos-leis são assinados durante o expediente legislativo ordinário. No entanto, o fato de alguns serem publicados em finais de semana ou feriados gera frequentemente suspeitas na sociedade. Um exemplo marcante são os dois decretos assinados pelo interventor Amaral Peixoto em uma sexta-feira, dia 31 de dezembro de 1943, criando o município de Duque de Caxias e o outro anexando terras de Magé a este novo território. O momento da assinatura, em plena véspera de Ano Novo, levanta um questionamento inevitável. Haveria algo a ser ocultado naqueles documentos, ou o objetivo era evitar possíveis contestações políticas imediatas? Mesmo que não houvesse a intenção de ocultar algo, o fato é que houve omissão, uma vez que as autoridades de Magé não foram informadas sobre este decreto. Diante da falta de divulgação, a Prefeitura de Magé seguiu cobrando impostos sobre as terras em questão. Logo após a criação do município de Duque de Caxias em 1943, o primeiro prefeito interventor nomeado, Homero Lara, 1944, foi designado para instalar o poder executivo municipal. Na sequência, o cargo foi ocupado pelos interventores, segundo Heitor Luiz do Amaral Gurgel, terceiro Antônio Cavalcante Rino, quarto, voltando Heitor Luiz do Amaral Gurgel, quinto Dr. Jorge Diniz de Santiago, sexto Gastão Glicério de Gouveia Reis, sétimo José Campos Manhães, oitavo José Rangel, nono Custódio Rocha Maia e décimo Tenente Coronel Cipião da S. Carvalho, cujo mandato encerrou o período de intervenção, em 28 de setembro de 1947. Durante o Estado Novo, entre 1944 e 1947, 10 interventores ocuparam a chefia do Executivo em Duque de Caxias. Apesar da emancipação recente, o período foi marcado pela estabilidade nas relações com o município de Magé, sem que houvesse disputas territoriais quanto às áreas incorporadas à nova cidade. E o município de Magé continuava cobrando os impostos dessas áreas. Será que ninguém de Magé sabia que o Decreto 1056 de 1943 definia um novo limite entre o município de Duque de Caxias e Magé? Nesse período, 1947, a Prefeitura de Magé funcionava em frente à Praça Getúlio Vargas. Em 1949, foi inaugurada a nova sede dos poderes executivo e legislativo de Magé, durante a gestão do prefeito José Ullmann Júnior. Até aquela data, não encontrei nenhum conflito entre Magé e o recém-criado município de Duque de Caxias. É importante lembrarmos que Magé foi a primeira vila instalada na atual Baixada Fluminense, em 1789, região hoje composta por 13 municípios. Embora Nova Iguaçu
Fundada apenas em 1833, costume reivindicar o título de Mãe da Baixada, a cronologia prova o contrário. Além de Magé ser a pioneira, a segunda vila da região foi Itaguaí, fundada em 1818, reforçando a anterioridade magiense. Esta não foi a primeira vez que tentaram reduzir o território de Magé por meio de decretos. Em 1833, com a fundação da vila de Iguaçu, houve uma tentativa de anexar todo o território de Inhomirim ao novo município. No entanto, a população local não aceitou a decisão. O povo se revoltou e a pressão política foi tão forte que a medida foi revertida, garantindo que Inhomirim voltasse a pertencer à vila de Magé. No dia 4 de junho de 1945, a Tribuna Popular noticiava: Santo Aleixo era o primeiro distrito brasileiro a inaugurar uma sede do Partido Comunista. Décadas depois, esse histórico de militância tornaria o distrito alvo de intervenção militar. A primeira eleição municipal por voto direto em Duque de Caxias ocorreu em 1947, após o período de prefeitos nomeados, interventores, que governaram desde a emancipação do município em 1943. Foi também em 1947 que São João de Meriti se emancipou de Duque de Caxias, este último, um município recém-criado a partir de Nova Iguaçu em 1943. Esse breve período de integração, somado às rápidas mudanças políticas da época, possivelmente ocultou o fato de que Magé ainda recolhia tributos dentro dos limites territoriais caxienses. O primeiro prefeito eleito de Duque de Caxias foi Manuel Reis, eleito em 1947. Ele assumiu o cargo logo após a emancipação do município, governando entre 1948 e 1950, sendo fundamental na organização inicial da administração da cidade fluminense. Em 1963, José Barbosa Porto venceu as eleições em Magé, exercendo o mandato de 31 de janeiro de 1963 a 3 de abril de 1964. De acordo com a lista oficial de prefeitos do município, ele se licenciou do cargo para tratamento de saúde. Aproveitando o período de licença do prefeito de Magé, a Câmara Municipal agiu para impedir seu retorno ao cargo. Em 3 de abril de 1964, apenas 4 dias após o golpe militar, o Legislativo cassou o mandato do prefeito e de vereadores aliados ao PCB. O episódio marcou o início de uma sistemática perseguição política na região, que resultou em diversas prisões. A cassação de José Barbosa Porto e dos vereadores aliados ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, transformou a dinâmica política da cidade da noite para o dia. A presença militar na Praça Nilo Peçanha não era apenas figurativa. Servia como uma demonstração de força para garantir a transição para o novo regime e neutralizar a resistência dos grupos de esquerda, que eram fortes na região devido à tradição operária e agrícola de Magé. A primeira sede do PCB em Magé exercia um papel protagonista antes de 1964, consolidando-se como um polo de resistência e organização popular. O partido destacou-se pela intensa mobilização da classe trabalhadora, com foco no setor têxtil, e pela eleição de vereadores que deram voz às demandas locais. Além da força urbana, Magé configurou-se como um cenário estratégico de lutas camponesas e trabalhistas, evidenciando o alto grau de consciência e engajamento político da região durante esse período. Segundo relatos do professor Barreto, neto de um dos seguranças pessoais de Getúlio Vargas e ex-diretor do SESC, o distrito de Santo Aleixo, em Magé, servia como refúgio secreto para o presidente Getúlio Vargas. O local em questão era a Fazenda Rio das Pedras Negras, de propriedade do senhor Turano. Essa proximidade levanta uma hipótese fascinante. Teria sido a observação direta da vida dos operários têxteis e camponeses de Santo Aleixo que inspirou Getúlio a promulgar as leis trabalhistas? Estar naquele cenário de intensa atividade industrial e agrícola pode ter dado ao presidente a dimensão real das necessidades da classe trabalhadora brasileira. Entre 1847 e 1848, Santo Aleixo recebia a primeira fábrica têxtil a vapor a prosperar no Brasil. Um marco de inovação que colocou nossa terra na vanguarda da indústria nacional. Além disso, Magé sempre se destacou por sua força agrícola, sendo reconhecida como o celeiro da corte no Império e, posteriormente, o celeiro da capital da República. Esses fatos reafirmam a importância histórica da mão de obra magiense para o progresso do Rio de Janeiro. Orgulho de nossa história. O vice-prefeito, Sr. Moacir Pimentel,
assumiu a prefeitura de Magé entre 4 de abril de 1964 e 13 de julho de 1966. Sua posse ocorreu apenas 4 dias após a deflagração do golpe militar no Brasil, em 31 de março de 1964, em um contexto de intervenção política. Após a saída de Moacir Pimentel, em 13 de julho de 1966, o comandante Lauro Guaranis Guimarães assumiu o cargo de interventor da Prefeitura de Magé. Nomeado pelo presidente Marechal Castelo Branco, Guimarães permaneceu no posto de 14 de julho de 1966 a 30 de janeiro de 1967, período que antecedeu a realização das eleições municipais. Um dos episódios mais marcantes dessa repressão nesse período ocorreu em Santo Aleixo. Diversos operários foram presos após assinarem uma lista destinada à compra de uma geladeira para o Sindicato dos Trabalhadores. A perseguição foi viabilizada por uma fraude, na qual o cabeçalho da lista foi criminosamente alterado para que os nomes figurassem como uma relação de membros do Partido Comunista Brasileiro. Durante esse período de repressão, o comandante da Praça de Magé, Sargento Vladimir do Grupo de Canhões 90, estabeleceu que qualquer material destinado à publicação no município, como jornais, revistas e livros, deveria ser submetido ao Departamento de Censura em Duque de Caxias. A publicação e a circulação só ocorriam após o aval do órgão. Diante do cenário conturbado no Brasil, em particular, em Magé, o município de Duque de Caxias passou a exigir o cumprimento dos limites estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 1056. A norma, assinada pelo então interventor Amaral Peixoto em 31 de dezembro de 1943, completava, à época, 22 anos. O registro mais antigo que encontrei sobre a disputa de impostos entre os municípios de Duque de Caxias e Magé foi no jornal Luta Democrática, do ex-deputado federal Tenório Cavalcante, publicado em 1965. Na época, durante a gestão do prefeito Joaquim Tenório Cavalcante, primo do ex-deputado, o município de Duque de Caxias protestou contra a indefinição dos limites territoriais. Tentar solucionar o impasse, reuniram-se os procuradores Raimundo Milagres, representando a prefeitura de Duque de Caxias, então Lima e Silva, e Albino José da Silva, representando Magé. Apesar do encontro, nada foi resolvido. Naquele período, os cerca de 30 mil habitantes da região viviam em um verdadeiro limbo jurídico, sem saber a qual prefeitura deveriam recolher seus impostos. A necessidade de fazer o município de Duque de Caxias crescer foi registrada em documento do diretor-geral da Secretaria, Elias Lazzoroni, que oficiou, no dia 10 de fevereiro de 1967, o então presidente da Câmara, Enedino Cardoso. Ressaltou o diretor. Com orgulho, testemunhamos nosso município caminhar a passos firmes rumo ao progresso. Por isso, proponho que aproveitemos a economia gerada no último exercício para adquirir o terreno de nossa futura sede. Nossa cidade, berço do insigne Duque de Caxias, merece uma estrutura que esteja à altura de sua nobre história e de sua envergadura. Após as declarações do procurador e do presidente da Câmara de que Duque de Caxias seria a terra dos Lima e Silva e o berço do próprio Duque, explicam-se as razões do interventor Amaral Peixoto para a fundação do município, em 31 de dezembro de 1943, com a incorporação de áreas de Magé, local onde, efetivamente, nasceu Luiz Alves de Lima e Silva. Pode-se mudar a geografia, mas a história, não. Em 1967, foi empossado o prefeito de Magé Gilberto de Miranda Teles, e o vice-prefeito Valcir Amaral e os vereadores Jorge Guerra, Isael Fernandes, Gilberto de Carvalho, Abílio Vieira, Euclides Santos e Mário Fernandes da Arena, e os senhores Paulo Leitão Júnior, Nazir Antunes, Luiz Nolim, Eugênio Barreiro, Paulo Barenco, Antônio Soares, Maximino Pacheco, José Sampaio, Laércio Leocornil e Fernando Batista, do MDB. Em 1967 foi eleito no município de Duque de Caxias o prefeito Moacir Rodrigues do Carmo para o período de 31 de janeiro de 1967 a 31 de dezembro de 1970. Neste litígio entre os municípios de Duque de Caxias e Magé, os que se consideravam mais prejudicados eram os titulares dos cartórios de registro de imóveis de Caxias, visto que os loteamentos situados em Imbariê, na época, estavam inscritos em Magé. Embora a disputa perdurasse por anos, a iniciativa de levá-la ao judiciário coube ao oficial de registro de imóveis da primeira circunscrição de Duque de Caxias.
Criado em 1943, o município de Duque de Caxias era formado pelos distritos de Duque de Caxias, São João de Meriti e Imbariê. Após a emancipação de São João de Meriti em 1947, o distrito de Imbariê, onde ocorria a disputa de terras com Magé, foi desmembrado em 1954, dando origem aos distritos de Xerém e Campos Elíseos. O prefeito de Duque de Caxias, optando por não aguardar o desfecho judicial, convidou o prefeito de Magé para solucionar a questão dos limites territoriais entre os municípios mediante um protocolo em seu gabinete. No entanto, o prefeito de Magé, Gilberto Teles, não compareceu à reunião. Em registro do jornal A Luta Democrática de 9 de outubro de 1969, vemos a solenidade de assinatura do contrato de financiamento para Duque de Caxias. Entre as autoridades, destacam-se o ministro Costa Cavalcante, o governador Jeremias Fontes e o superintendente do Serfam, Léo de Abreu. Nota-se também a presença de dois prefeitos, Moacir do Carmo e Gilberto Teles. O que explicaria a participação de Gilberto Teles em um evento voltado para a administração de outro município? O que muitos não sabem é que aquela reunião de 1969, onde estavam o governador Jeremias Fontes e diversos ministros, tinha um propósito oculto para nós, magienses. Ali, sob o pretexto de assinar um contrato de financiamento para Duque de Caxias, selou-se o protocolo de Imbariê. Foi naquele dia que se colocou um fim a um litígio de limites que se arrastava por 20 anos. O que chamaram de acordo foi, na verdade, a entrega definitiva de terras que eram nossas. Enquanto as autoridades sorriam para as câmeras assinando financiamentos, o mapa de Magé era mutilado no papel. Em sua contundente coluna no jornal Luta Democrática, o jornalista Mata Freire levanta o véu sobre uma antiga transação de terras entre os governos de Duque de Caxias e Magé. Embora os detalhes burocráticos do chamado Protocolo de Imbariê fossem desconhecidos pelo público e até pelo próprio jornalista na época. O jornalista Mata Freire afirma que a área repassada a Duque de Caxias, 92 km², é maior que Nilópolis, São João de Meriti e Mendes somados. Péssima atitude das autoridades de Magé, diz o jornalista, sobre a perda do berço do patrono do Exército. É certo que o jornalista Mata Freire, ao publicar sua matéria em 1987, desconhecia os decretos assinados pelo interventor Hernani do Amaral Peixoto em 31 de dezembro de 1943. Tais decretos não apenas criaram o distrito de Duque de Caxias, como anexaram 92 km² de terras pertencentes a Magé ao novo município. É imprescindível considerar o peso político de 1969, sob o reflexo direto da intervenção militar de 1964. Naquele período, a autonomia local era inexistente para ambos os lados. Enquanto o novo município de Duque de Caxias operava sob a égide da Segurança Nacional, Magé, o mais antigo da Baixada Fluminense, encontrava-se sob intervenção militar, justificada pela suposta ameaça comunista na região. No dia 2 de outubro de 1969, ou seja, 7 dias antes da assinatura do Protocolo de Imbariê, houve um grande desfile em comemoração ao 44º aniversário de Magé e aos 112 anos de sua emancipação política. Viaturas do GK-90 brilhantaram os festejos, que contaram com a presença do governador do estado, do prefeito Gilberto e de altas autoridades civis e militares, destacando-se o coronel Ulisses de Albuquerque, comandante do GK-90. No mesmo dia 2 de outubro de 1969, foi inaugurado o busto do presidente Castelo Branco na Praça Nilo Peçanha. A cerimônia contou com a presença do capitão de mar e guerra Paulo Viana Castelo Branco, filho do marechal, prefeito Gilberto Teles, vereador José Sampaio e o vereador Eugênio Barreiro, presidente da Câmara. Também prestigiaram o evento o senhor Camilo Silva, delegado regional do Trabalho, e o senhor Vasco Martins Gomes, diretor de obras da Prefeitura de Magé. Nesse cenário de controle centralizado e supressão de liberdades políticas, a assinatura do Protocolo de Imbariê tornou-se uma imposição inevitável, ratificando a transferência dos 92 km² de terras para Caxias sem que houvesse espaço para a resistência democrática de Magé. É importante ressaltar que o Protocolo de Imbariê, assinado em 9 de outubro de 1969, encerrou em definitivo o litígio sobre a cobrança de impostos em Parada Angélica. A área já havia sido incorporada a Duque de Caxias em 31 de dezembro de 1943, conforme o decreto número 1056, assinado pelo então interventor federal Amaral Peixoto.
Portanto, resta claro que o prefeito Gilberto Teles não cedeu territórios de Magé, mas apenas solucionou um antigo impasse de bitributação. O nome dado ao protocolo de Imbariê originou-se do rio Imbariê, que passou a ser o novo marco divisório entre os municípios de Duque de Caxias e Magé. Este documento selou a nova delimitação territorial, alterando a fronteira anterior, que era estabelecida pelo rio Saracuruna, e resultando na cessão de 92 km² em 31 de dezembro de 1943 de terras por parte de Magé. Essa alteração resultou na cessão de 92 km² por parte de Magé para Duque de Caxias em 31 de dezembro de 1943. A incorporação foi estrategicamente fundamental, pois incluiu em território caxiense as terras da antiga Fazenda São Paulo, localizada no Arraial da Estrela da freguesia de Inhomirim da Vila de Magé, local de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva. Graças a essa redefinição de limites, o berço do Marechal passou a pertencer à cidade que leva seu nome, honrando aquele que, em 13 de março de 1962, tornou-se oficialmente o patrono do Exército Brasileiro. Embora a cessão dessas terras pelo interventor Amaral Peixoto tenha servido para justificar o nome do município de Duque de Caxias, há uma distorção histórica nesse processo. Afirmar que o patrono do Exército Brasileiro nasceu em Duque de Caxias, um município criado apenas em 31 de dezembro de 1943, é um anacronismo. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, é um ilustre magiense nascido em 1803 no Arraial da Estrela, então pertencente à Vila de Magé. Embora reconfigurações territoriais posteriores tenham integrado seu local de nascimento ao município de Duque de Caxias, é um equívoco histórico ignorar a cronologia. Caxias nasceu em Magé, muito antes de a cidade que hoje leva seu nome sequer existir. Ainda mais desconcertante é o silêncio dos intelectuais, jornalistas e escritores locais, que não deixaram registros ou comentários sobre esse ato. Resta a dúvida: será que eles realmente desconheciam essa história? A única exceção foi o jornalista Mata Freire, que em 1987, já no período de redemocratização, chegou a pincelar o assunto em sua coluna no jornal A Tribuna. Contudo, fez isso sem o aprofundamento que a gravidade de uma perda territorial tão vasta exigia. A matéria sobre o protocolo de Imbariê saiu em vários jornais, no Fluminense, em 29 de março de 1969. 9, 27 e 28 de setembro de 1969. Dia 3 e 7 de outubro de 1969, no Jornal do Brasil, 6, 7 e 12 de setembro de 1969. E na Luta Democrática, 26 de setembro, 7 e 9 de outubro de 1969. Como é possível que essa história não tenha sido comentada em Magé? Será que esses jornais não chegavam ao município na época? É importante ressaltar que o protocolo de Imbariê, assinado em 9 de outubro de 1969, encerrou em definitivo o litígio sobre a cobrança de impostos em Parada Angélica. A área já havia sido incorporada a Duque de Caxias em 31 de dezembro de 1943, conforme o decreto número 1056, assinado pelo então interventor federal Amaral Peixoto. Portanto, resta claro que o prefeito Gilberto Teles não cedeu territórios de Magé, mas apenas solucionou um antigo impasse de bitributação. O protocolo de Imbariê é um documento crucial para a história da Baixada Fluminense, pois definiu a delimitação de fronteiras entre Duque de Caxias e Magé. Resta a dúvida: será que ainda encontraremos uma cópia desse documento, assinado em 9 de outubro de 1969, nos arquivos da Prefeitura de Magé? O acesso ao seu conteúdo é fundamental para respondermos a pergunta: afinal, Magé obteve algum ganho efetivo com essa assinatura? O interventor Amaral Peixoto acertou ou errou ao assinar o Decreto 1056 em 31 de dezembro de 1943, transferindo 92 km² de Magé para Duque de Caxias? Na minha opinião, ele acertou. Essa área hoje é altamente desenvolvida. Caso tivesse permanecido sob o domínio de Magé, certamente sofreria com o mesmo abandono que enfrentamos atualmente. Ruas esburacadas e carência crônica de empregos, saúde, educação, transporte e infraestrutura básica, como água e luz. Foi uma pena o interventor não ter estabelecido o Rio Suruí como limite entre os municípios de Duque de Caxias e Magé. Com essa divisa, certamente teríamos um desenvolvimento muito superior e, quem sabe, até um hospital estadual na região.
Foi justamente esse cenário de estagnação e falta de investimentos que levou o nosso antigo distrito de Guapimirim a buscar a emancipação. A falta de progresso expulsa os seus próprios braços. Conclusão: a história é imutável. Foi em terras magienses que Luiz Alves de Lima e Silva iniciou sua trajetória. Magé precisa reivindicar a memória que lhe foi subtraída por um decreto assinado em 31 de dezembro de 1943, data da criação do município de Duque de Caxias, e lutar pela valorização de sua herança histórica. Essa legitimidade é reforçada pela revista Cultura Política, 1943, órgão oficial do Estado Novo, vinculado ao Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, de Getúlio Vargas. Embora criada para difundir a ideologia do regime e construir uma imagem de unidade nacional, a publicação é categórica ao registrar que o futuro Duque de Caxias nasceu em Magé, no dia 25 de agosto de 1803. O único documento localizado no Exército que menciona o nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva foi escrito pelo general de divisão João Gomes. O general comandou a primeira região militar entre 18 de abril de 1931 e 24 de maio de 1932. Além de ter servido como ministro da Guerra no governo de Getúlio Vargas, no período de 7 de maio de 1935 a 5 de dezembro de 1936. Observa-se que o documento, manuscrito em 25 de agosto de 1936, foi redigido pelo então ministro da Guerra, general João Gomes. No texto, o general afirma que Luiz Alves de Lima e Silva nasceu em 25 de agosto de 1803, na Fazenda São Paulo, situada em Inhomirim, antigo município de Arraial da Estrela, na então capitania do Rio de Janeiro. Embora este seja o único registro oficial no Exército sobre o local de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o documento apresenta um equívoco histórico de natureza geográfica. Ele afirma que o nascimento ocorreu no município de Arraial da Estrela. Contudo, em 1803, tal município não existia. À época, a Fazenda São Paulo localizava-se no Arraial da Estrela, que pertencia à freguesia de Inhomirim, dentro da jurisdição da Vila de Magé. O Arraial da Estrela, formado por terras desmembradas das freguesias de Inhomirim, Guia de Pacobaíba e Pilar de Iguaçu, só foi elevado à categoria de vila em 1846, exatos 43 anos após o nascimento do futuro Duque de Caxias. O município de Duque de Caxias, criado em 31 de dezembro de 1943, pode ter incorporado terras originalmente pertencentes a Magé, incluindo a área da Fazenda São Paulo, na Taquara, onde Luiz Alves de Lima e Silva nasceu. No entanto, é anacrônico, erro cronológico, afirmar que o Duque de Caxias nasceu no município homônimo, visto que este só foi criado 140 anos após o seu nascimento. O Protocolo de Imbariê, assinado em 1969 por questões de impostos, precisa de um aditivo urgente. Duque de Caxias foi fundada em 1943 e não pode se declarar berço de Luiz Alves de Lima e Silva, que nasceu muito antes, em 1803 no Arraial da Estrela, freguesia de Inhomirim, Vila de Magé. Se a disputa pelas terras foi ajustada no passado, mudar o local de nascimento de um cidadão é um erro histórico. O patrono do Exército é magiense e Magé precisa reconquistar esse direito. Depois de resolvido esse erro histórico entre a Prefeitura de Magé e Duque de Caxias, o novo Protocolo de Imbariê, por causa do rio Imbariê que limita os dois municípios, tem que ser levado pela Prefeitura de Magé ao primeiro comando militar no Palácio Duque de Caxias, para que o Exército reconheça e passe a colocar em todos os documentos históricos que Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o patrono do Exército, é magiense. Em 1949, a Câmara Municipal de Magé aprovou 3 feriados municipais: 9 de junho, Dia de Magé, 25 de agosto, Dia de Caxias, e 15 de setembro, Dia da Padroeira. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, nasceu em Magé em 25 de agosto de 1803, sendo batizado na antiga Igreja Matriz de Inhomirim, em Bongaba. Seus irmãos Bernardina e Carlos Miguel nasceram em Magé também. Sua irmã Carlota Guilhermina foi a baronesa de Suruí. Seus tios foram o Visconde de Magé e o Barão de Suruí. Seu sobrinho Carlos de Lima e Silva foi juiz em Magé.
Sua avó está enterrada na antiga igreja matriz de Inhomirim, em Bongaba. Duque de Caxias é a figura militar mais importante da história do Brasil. Ter a coroa de ouro, que remete ao seu título nobiliárquico de duque, o mais alto da monarquia, na simbologia municipal coloca Magé em um patamar de destaque no cenário nacional, reafirmando-a como berço do pacificador. O encontro entre o magiense Barão de Caxias e o coronel Guilherme Pinto Magalhães, comandante da Guarda Nacional de Magé em 1842, exemplifica como a cidade foi um pilar estratégico para o Império. A união da Guarda Nacional magiense às tropas de Caxias foi decisiva para a vitória na Batalha de Santa Luzia, pondo fim à Revolta Liberal de 1842 e consolidando a unidade nacional sob o poder central. Ser escolhido como ordenança do Marquês de Caxias, título que Caxias detinha durante parte da Guerra do Paraguai, não era uma função qualquer. O ordenança era o assistente pessoal de confiança, responsável por acompanhar o comandante em todas as missões, transmitir ordens sensíveis e garantir a segurança e as necessidades diretas do marechal no campo de batalha. O fato de Caxias ter escolhido o magiense o cabo Manuel de Assunção de Guia de Pacobaíba, Mauá, para essa função reforça a tese de que ele mantinha laços estreitos com sua terra natal e confiava plenamente na bravura e na fidelidade dos seus patrícios de Magé. Quando a história de um povo não é preservada, sua identidade se apaga. Valorizar a bandeira de Magé em seus detalhes autênticos vai além da estética. Trata-se de reafirmar o orgulho de nossa gente, abrir as portas para o turismo que busca as raízes de Caxias e garantir que os jovens aprendam nas escolas e compreendam que Magé foi peça-chave na construção do Brasil imperial. Como a vila mais antiga da Baixada Fluminense, fundada em 1789, seguida por Itaguaí, 1818, e Nova Iguaçu, 1833, Magé detém um primado histórico que exige e merece ser respeitado. Haveria hoje, em Magé, alguém com o mesmo vigor do senhor Luiz Machado, o popular Machadinho. Nutria tamanha admiração pela história do magiense Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que mobilizou um grupo de amigos para transformar a antiga estação de Meriti para a estação Duque de Caxias. Em 1930, quando a região ainda pertencia a Nova Iguaçu, seu empenho garantiu a renomeação da estação ferroviária, um gesto que plantou a semente da identidade caxiense e mudou o destino da localidade. Logo em seguida, em 14 de março de 1931, a força política deu contornos oficiais ao sonho. O deputado federal Dr. Manuel Reis propôs a criação do Distrito de Caxias, em homenagem ao ilustre magiense, tornando o 8º distrito de Nova Iguaçu. Alguns anos após a criação do Distrito de Duque de Caxias em 1931, o movimento culminou na organização da União Popular Caxiense, UPC, um grupo influente composto por proprietários, comerciantes, jornalistas, médicos e políticos locais. Com uma base sólida e articulada, a UPC apresentou ao interventor a proposta definitiva para a emancipação e criação do município de Duque de Caxias. Havia, porém, um detalhe crucial. Até então, o grupo parecia ignorar, ou omitir estrategicamente, que o Duque de Caxias era, na verdade, natural da vila de Magé. Assim, além da criação do novo município, sugeriram a inclusão de terras magienses nos limites da recém-criada cidade para justificar o nome do novo município. Toda essa articulação se concretizou em 31 de dezembro de 1943. Com a assinatura dos decretos 1055, criação do município, e 1056, inclusão das terras de Magé, pelo interventor Amaral Peixoto. Na entrada de 1944, o povo magiense festejava a chegada de mais um ano, sem saber o que estava acontecendo nos bastidores do poder. Certamente, grande parte da população só passará a conhecer a verdade agora, em 2026, com a publicação deste vídeo.
Preservar o passado não é viver de lembranças, é garantir que as futuras gerações saibam exatamente de onde vieram.